Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que eu tive no começo da semana em São Paulo. A Única é uma entidade de classe que congrega o setor sucro-alcooleiro, produtores de etanol, produtores de cana, algumas grandes empresas de combustíveis, biocombustíveis. É um setor importante do agronegócio, tem muito emprego envolvido aí e muito dinheiro também. Eles convidaram 8 dos presidenciáveis e 8 compareceram. Eu já digo, quem não foi Álvaro Dias, por conflito de agenda, segundo os organizadores me relataram, e não esteve ninguém representando o PT. O PT insiste que o candidato do partido é o Lula está preso e os organizadores do evento não estavam dispostos a aceitar um representante, só valia o presidenciável de cada agremiação política. Eu chamo aqui o João Amoedo, candidato do Partido Novo. João, por favor. Estiveram lá, eu vou ler a lista: Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Marina Silva, Paulo Rabelo de Castro, Aldo Rebelo, João Amoedo e Henrique Meirelles. 8, completei a lista dos 8. O evento foi muito interessante porque esses 8, entre eles alguns dos que estão com bastante destaque nas pesquisas de opinião até agora, esses 8 receberam uma incumbência por parte dos representantes do setor sucro-alcooleiro. Eles foram solicitados a falar 15 minutos sobre o que eles acham que seria o setor energético no Brasil sob uma eventual presidência deles. Parece bobagem? Parece que é simplesmente a questão de preço da gasolina? Não é. É um dos setores mais estratégicos para a nossa economia. Cada um deles, como eu disse, teve 15 minutos para falar livremente o que quisesse, tendo como foco, evidentemente, o que fariam com os combustíveis, com a energia. E depois, durante 15 minutos, eles ouviram perguntas dirigidas a eles por mim e cada um deles por 2, como disse, diretores diferentes de empresas pertencentes a esse setor. Eu comecei a separar o material e logo percebi que seria mais fácil fazer isso para vocês por um critério exclusivamente meu, pessoal, nada tem a ver com a organização do evento do qual eu participei. Eu separei o que eles disseram sobre o preço dos combustíveis do que promete menos interferência do governo àquele que diz que haverá o máximo de interferência do governo. Tudo isso em termos relativos, em relação ao outro. Eu comecei por Jair Bolsonaro e terminei por Ciro Gomes. E ali no centro, entre um e outro, eu coloquei algumas opiniões. Vamos começar então, eu vou passar aqui logo para vocês. O primeiro participante a falar a respeito foi Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Notem na fala do Jair que ele é pouco específico, é uma característica dele, particularmente nessa fase da campanha. Ele entra pouco em detalhes, mas ele entrou na campanha dizendo-se representante de uma pauta econômica liberal, com o mínimo de interferência do governo. Confiram o que ele tem a dizer sobre preço de combustíveis. Mas devemos fazer um governo com a menor interferência possível do Estado em outras questões, como a questão energética. Porque temos algumas empresas que faliram no Brasil, estão falindo, como a questão agora da produção de álcool e açúcar, dada a interferência do governo no passado. Devemos tirar o Estado quase totalmente dessas atividades. O segundo que vocês vão ouvir é João Amoedo, do Partido Novo. Ele está logo depois do Bolsonaro porque defendeu uma postura do mínimo de interferência possível do governo na formulação de preços do setor de combustíveis, porém, há uma cláusula importante no argumento dele. Ele admite, sim, o uso de impostos, os que já existem, para de uma forma ou outra mitigar o impacto dos aumentos frequentes no preço dos combustíveis. Confiram. Em alguns setores, eu acho que vale a pena fazer esse combate a algumas externalidades. E no caso do combustível, eu entendo que é um deles. E a CID claramente poderia fazer esse papel. Eu deixaria o preço como estava, associado às oscilações do mercado externo, sem interferência do governo, trabalharia para a gente ter concorrência nesse setor
e deixaria o reajuste quinzenal ou mensal, para que as pessoas que estão na ponta possam se programar melhor. Nessa sequência da maior intervenção, ou melhor dizendo, né, da menor intervenção para a maior intervenção na formulação de preços de combustíveis, vem agora Geraldo Alckmin, do PSDB, ex-governador de São Paulo. Notem que a argumentação dele é muito parecida com a do João Amoedo, do Novo, tem algo a ver também com as posturas liberais, mas aí há um uso também de impostos como forma de controlar os preços. Vamos ver. Primeiro, o reajuste não pode ser diário, você precisa ter de novo aí para o lado do consumidor o mínimo de previsibilidade. O mínimo de previsibilidade. Então, a cada 30 dias, por exemplo, você corrige. Você não corrige todo dia. Então, você já sabe, você que está contratando, que durante 30 dias aquele preço está fixo. Depois ele vai ser reajustado. Se o reajuste for muito abrupto, muito forte, o que se deve fazer? Um colchão tributário. Você tem um colchão tributário que, quando dá um salto, você baixa o imposto. Quando o barril do petróleo cai, você sobe o imposto. Então, você faz aí um colchão tributário. Marina Silva, Rede Sustentabilidade, é a próxima. Ela se refere particularmente ao papel da Petrobras. A Petrobras é vista e ela coloca a Petrobras numa situação, eu não vou dizer dilema, porque parece que eu estou aí querendo de alguma forma ou de outra desviar o assunto, mas ela coloca a Petrobras numa situação de, por um lado, ser levada pelas forças de mercado. Por outro, de ter uma obrigação, sobretudo em relação ao desenvolvimento de combustíveis sustentáveis, biocombustíveis, sobretudo. Vamos ver como é que ela descreve esse que eu caracterizei dilema. Eu acho que a Petrobras tem que ter uma integração na economia de mercado. No entanto, nós não podemos imaginar que ela não tenha mecanismos de assimilar a variação do preço do petróleo, enfim, do barril de petróleo, e também em relação à própria flutuação do dólar. Isso não pode ser repassado para a bomba de gasolina ou para o abastecimento do consumidor direto todo dia. Ela dispõe de mecanismos para manejar essa situação sem perder a perspectiva de que deve estar submetida, até por ser uma empresa global, à lógica de mercado. Por último, Ciro Gomes, PDT. Ciro apresentou uma visão um pouco mais abrangente do que ele considera que são as forças que atuam na formação de preços, e embora ele não seja explícito, embora ele não seja totalmente incisivo, ele deixa bastante claro, para a minha interpretação, que o papel do governo é central num eventual presidente Ciro Gomes na formulação dos preços de combustíveis. Ele admite uma câmara, uma espécie de instância intermediária. Ele até diz, eu gosto de coletivos, que atuaria junto com o governo para tentar estabelecer um equilíbrio entre preços de combustíveis fósseis e preços de biocombustíveis. O equilíbrio que até agora no Brasil não se encontrou. Você está falando em previsibilidade. O mercado de petróleo, globalmente e historicamente, é imprevisível. Ninguém sabe o custo do petróleo, ninguém sabe o custo de oportunidade de petróleo. Por que se criou uma companhia petrolífera estatal? Basicamente para dar ao Brasil condição de estabilidade e previsibilidade ante os ciclos naturais da história do petróleo de 110, 30. Esse é o intervalo último da minha geração, 110, 30 dólares por barril. E aí nós estamos fazendo o custo de Roterdã aqui. É evidente que isso está errado. Agora, nós precisamos ter um olho no gato, outro no peixe. O que é que eu me proponho a fazer? A Petrobras ser administrada com base em parâmetros profissionais, né, um padrão de eficiência, imposto a ela com vigilância, nada de loteamento, nada de molecagem, de roubalheira, etc., etc. Porém, eu preciso ter esse olho na minha estratégia nacional de desenvolvimento que prestigia muito a bioenergia. E eu, então, tenho que ter uma câmara, sei lá, um ajuste qualquer, eu gosto muito de coletivos, em que a única sente e fique administrando a busca desse ponto de equilíbrio entre um preço tão eficiente que garanta a progressão do setor de biocombustíveis, quanto, e especialmente, a modicidade possível dos combustíveis na ponta do nosso consumidor e da nossa economia
como um todo. O tema que eles tinham que abordar era o RenovaBio, é um programa de longo prazo estabelecido sobretudo com mecanismos de mercado para incentivar no Brasil a produção de biocombustíveis. As opiniões são muito parecidas, muito parecidas. Eu as agrupei praticamente ali uma atrás da outra, sem intervalos. Vocês vão ver que há algumas nuances importantes, porque assim a gente consegue identificar algumas posturas ideológicas em relação à questão do RenovaBio, mas todos eles de partida acham que é um programa que vale a pena ser feito. É evidente que tudo isso é uma ideia. Credibilizar isso exige um governo que seja o emissor desse certificado, exige um mercado de capitais que não se permita, ser um mero cassino, portanto, é preciso começar a adaptar o mercado de capitais para valorar isto, e é preciso estabelecer, no conflito de interesses que há entre produção e distribuição, uma série de pactos. Queria ouvir sua opinião. Olha, eu tenho uma linha que o Brasil precisa de menos leis, menos decretos, menos portarias, menos normativa, mas essa é bem-vinda. Nós temos que regulamentar isso aí e dar prosseguimento até por um acordo assinado há pouco no Brasil, na França. E quem vai fazer isso aí? Não vai ser eu que vou fazer, eu, fisicamente. É quem entende do assunto. Pessoas isentas que serão colocadas no Ministério certo para buscar realmente a implementação dessa questão. E nós queremos isso daí sim. Só falando um pouquinho do RenovaBio, gosto muito do desenho de ter certificação das emissões dos certificados por empresas independentes, de uma bolsa para equilibrar o preço. Somos o primeiro a assinar o RenovaBio, que vai ser, ele não é subsídio, mas ele vai ser um indutor, um reconhecedor da importância do setor, para a gente poder dobrar aí a produção de etanol e ajudar até o Brasil na questão do petróleo. Pessoal, o que se requeriu desses presidenciáveis em apenas 15 minutos é que eles fossem capazes de dizer o que fariam da questão de energia e de combustíveis no Brasil. Alguns foram bem pouco específicos. Bolsonaro eu destaco como alguém que simplesmente não quis falar de detalhes. Outros tiveram uma visão abrangente claramente atrelada a uma visão de mundo, Ciro Gomes. Os outros três que eu separei neste vídeo aqui que eu estou compartilhando com vocês, Geraldo Alckmin, João Moredo e a Marina Silva, têm posições que de uma forma ou de outra se encontram. Agora, se vocês me pedem uma conclusão de tudo isso que eu ouvi, a principal é a seguinte: por mais que alguns analistas tenham dito, e eu mesmo faço parte desse grupo de analistas, que se queixa de que os presidenciáveis a esta altura fazem muitas frases de efeito e trazem pouco conteúdo à discussão. Diante do que eu vi nesse começo de semana lá naquele centro de eventos em São Paulo, com esses 8 presidenciáveis, eu tenho que corrigir um pouco o que eu tenho dito. Eu acho sim, a gente começa a identificar plataformas e posturas ideológicas e espectros políticos claros. As propostas começam a surgir para o eleitorado dentro de visões de mundo ideológicas no sentido de uma narrativa política da realidade. Eu acho isso positivo. Eu acho que quando fica claro para o público, para o eleitor, quem pensa o quê e que proposta faz a partir daquilo que pensa, isso ajuda o eleitor a pelo menos separar o que ele gosta e do que ele não gosta. Tem muito mais material ainda que eu trago mais tarde em outro vídeo, sobretudo como que esses candidatos enxergam a questão do déficit e da dívida pública. Muito obrigado. E eu queria um lembrete final, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ajuda muito o painel WW. Novamente obrigado a vocês.